Existe uma estatística, e eu já falei dessa estatística várias vezes, que mais de 90% das pessoas não batem as metas que elas se propõem a bater no início do ano. E quando a gente coloca isso numa balança, né, tem metas profissionais, tem metas pessoais, mas existem alguns tipos de meta que elas são recorrentes em não serem atingidas. Uma delas é na área da nutrição, da saúde, você seguir uma dieta, e a outra é na área do treinamento físico, que também é uma área que as pessoas começam com um gás muito grande e, de repente, parece que falta combustível e o pessoal dá uma esmorecida. E procurei trazer nessa semana, então, 2 profissionais, amigos, parceiros, né, ou pessoas que já cuidaram de mim, da minha família, para a gente conversar e a gente entender, talvez, um pouquinho por que isso acontece, né? Quais são os motivos que levam as pessoas, muitas vezes, a iniciarem um projeto, iniciarem uma caminhada em algo que faz diferença, algo que, poxa, para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional é importante, e muitas vezes a gente não consegue dar prosseguimento, a gente não consegue driblar as barreiras. Mas a gente começou segunda-feira, e eu sempre digo que é importante a gente começar com o pé direito, é importante a gente deixar uma boa primeira impressão, né? Então, a ideia dessa semana é justamente a gente dar para a gente mesmo uma boa primeira impressão, que esse ano a gente vai fazer diferente, a gente vai conseguir cumprir aquilo que a gente prometeu para a gente mesmo. E o mais legal nessas reflexões que a gente faz é que a gente não deixa de cumprir a tarefa do chefe, a gente não deixa de cumprir a tarefa do cliente, a gente não deixa de cumprir a tarefa de outras pessoas, mas existe uma grande probabilidade da gente não cumprir as tarefas que a gente se propõe para a gente mesmo. E, se você for prestar atenção, as pessoas mais importantes que a gente tem somos nós e a família. E é justamente, ou são nessas áreas que a gente deixa de cumprir as metas. Aquilo que a gente promete para a gente, aquilo que a gente promete para a família. E, por conta disso, na segunda-feira, eu já abri falando sobre família, né? Como a gente aliar as metas pessoais e as metas profissionais e não deixar a família de fora, né? Não deixar a família em segundo plano. Como casar a meta do marido, da esposa, como trazer os filhos nesse arcabouço aí de metas e objetivos que cada um tem. Ontem eu falei sobre o lado profissional e hoje eu trouxe uma pessoa que é muito especial aqui para a gente de casa, né? A Ana Paula. Ela é profissional na área de nutrição, ela chegou até nós, né? Num momento muito especial para nós. A gente estava querendo fazer uma reeducação alimentar aqui em casa e o nosso filho mais novo estava querendo emagrecer e a gente decidiu o seguinte: se o Lucas vai entrar nesse processo, ou a gente entra com ele, ou então a gente acha que não vai dar certo. E aí a gente decidiu entrar os 4, né? Eu, a Denise, o Gabriel e o Lucas. E, cara, foi um sucesso, assim, em todos os sentidos, né? Foi um sucesso na minha vida pessoal, eu tive muito mais disposição, na minha saúde, economizei muitas dores de cabeça que às vezes eu tinha, né? Às vezes eu ficava muito agitado e a minha pressão às vezes subia um pouquinho. E depois que eu consegui fazer essa reeducação, eu não só dei uma secada muito grande, fiquei muito mais disposto, como eu me senti muito melhor na saúde. Isso aconteceu comigo, aconteceu com a Denise, aconteceu com a família inteira, e realmente foi uma transformação, talvez tenha sido um dos maiores presentes que a gente ganhou em 2020, foi justamente essa visão, essa reeducação que a gente aprendeu com a Ana. E, além de tudo, para ver como é que a vida às vezes reserva algumas surpresas, a Ana é esposa de um coronel da minha turma, né? Então, eu e o marido dela, a gente se conhece desde 94, passamos por diversas coisas juntos, sofremos muito juntos, já dormimos muito molhados juntos, já passamos muito frio, muita fome, e eu fui encontrar esse casal novamente aqui em Brasília, e quando a D ligou para a Ana, a gente ficou sabendo depois que ela era esposa desse grande amigo que eu tenho desde 94. Então, Deus sempre reserva para nós
capítulos interessantes. Então, por tudo isso, né, e por toda essa amizade que a gente criou ao longo de 2020, eu tenho certeza que a Ana vai poder ajudar muito a todos vocês. Bom, então, eu quero apresentar para vocês a Ana Paula. Vou deixar ela falar um pouquinho, né, contar um pouquinho sobre ela, né, quem ela é, onde ela mora hoje. E aí, logo depois, eu quero entrar com algumas perguntas, a gente vai fazer um bate-papo sobre essa parte de metas, objetivos, o que é importante realmente cada um de nós saber sobre isso, como é que a gente pode criar uma rotina que traga mais saúde, mas que também não seja um peso, a gente não se torne escravo da meta, né? Que eu lembro o que eu disse ontem, a gente não pode ser escravo da meta, a gente tem que aprender a bater meta para ser livre, ok? Ana, abra seu microfone, dê um oi para a nossa galera, a gente tem uma galera também no YouTube, e, poxa, estou muito feliz, eu e Denise estamos muito felizes de ter você aqui com a gente hoje. Então, hoje a minha meta de hoje era a live. Antes de me apresentar, eu vou contar o que aconteceu para eu bater essa meta de hoje, né? Como o Medeiros falou, meu marido também é militar, e nós fomos movimentados de Brasília para Coxim, Mato Grosso do Sul, uma cidadezinha que fica a 240 quilômetros de Campo Grande. E tem uma hora que caiu um raio aqui na cidade, no Pantanal, e acabou a luz do hotel de trânsito. Eu tive que vir para a nossa casa, que a gente acabou de receber o PNR, e a luz voltou aqui, e eu estou no meu 4G, e estou batendo a meta de estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre mim, sobre a nutrição, e para mostrar que obstáculos a gente sempre vai ter. Basta a gente saber transpor ou mudar o caminho que a gente consegue chegar nos nossos objetivos. Então, deixa eu me apresentar. O meu nome é Ana Paula, eu sou nutricionista, eu trabalho na área de nutrição comportamental e funcional, porque desenvolvi um método de trabalho, e esse método de trabalho visa muito a questão do comportamento. Eu vejo que se a gente não mudar comportamento, a gente não vai conseguir atingir as metas que nós propomos para a nossa vida. E essas metas têm que ser esses objetivos têm que ser objetivos sustentáveis. Então, não adianta eu atingir o objetivo e depois eu não conseguir sustentar esse objetivo. Então, o método que eu desenvolvi é esse, por isso que eu trabalho muito com a nutrição comportamental. Acho que é isso. Show de bola, excelente. E isso é verdade mesmo, né? Uma das grandes coisas que a gente aprendeu aqui em casa não foi fazer dieta, a gente aprendeu um novo comportamento alimentar, né? Um novo hábito alimentar. E faz muita diferença. Fato é que eu fiquei 3 meses em Salvador e eu não perdi a dieta, né? E quem me acompanhava nas redes sociais via que eu postava café da manhã, almoço, e sempre... A banana... Não pode faltar, né, Ana? Bom, então, pessoal, é o seguinte, Ana, uma das coisas que eu tenho percebido, trabalhando como mentor, enfim, em diversos programas, nessa época, início do ano, eles sonham muito e têm poucas metas. O que é isso, Medeiros? As pessoas elas fazem ilações, elas sonham, mas muitas vezes o sonho é tão alto que ela não consegue sustentar isso ao longo do ano. E o que eu queria te perguntar é o seguinte, na sua opinião, né, na sua experiência como nutricionista, como que é para você esse início de ano? As pessoas te procuram mais, te procuram menos? E como é que você vê essa empolgação, se realmente existe no teu caso, né? Essa empolgação inicial? E como é que isso se desenrola, digamos assim, em termos de números, ou estatística, ou de comportamento ao longo do ano? O que você pode falar para a gente? Então, o que eu vejo é o seguinte, eu não sei quem inventou a fração do tempo, mas isso é imprescindível na nossa vida. Foi alguém muito inteligente que a gente precisa realmente de ter o tempo dividido em frações para a gente renovar as expectativas, os objetivos, as metas. Eu vou começar, não vou falar do início do ano, eu vou começar falando do final do ano. O final do ano, o que acontece? Várias pessoas desistem, várias pessoas querem, porque vem Natal, vem Ano Novo, e eu tenho uma abstinência muito grande de pacientes em dezembro, nesse período. Aí chega janeiro,
eu já não tenho mais vaga nenhuma para janeiro, quiçá no final de fevereiro para março, que as pessoas querem algo muito imediato. O que eu mais ouço é essa frase: Ana, eu quero emagrecer 10 quilos em 30 dias. Por que 10 quilos em 30 dias? Cara pálido, você ganhou 10 quilos em 30 dias, você não ganhou 10 quilos em 30 dias, como que você vai eliminar 10 quilos em 30 dias, né? Então, o que eu vejo muito é o seguinte, as pessoas, né, no início do ano, elas traçam muitas metas, é um período de reflexão, porque a gente teve aquele tempo de respirar, o oxigênio mesmo vem aí entre Natal e Ano Novo, né, que nós revemos os nossos familiares, e aí as pessoas vão refletir do que querem, né, do que querem buscar ao longo do ano. Então, as pessoas traçam metas. Mas o que eu vejo que onde é o gap? Onde é o problema? Elas traçam metas muito longas, né? E traçam um desafio muito distante e querem atingir esses objetivos muito de imediato. Muito de imediato. Elas querem chegar muito intensas em tudo. E é uma coisa que eu falei para vocês aí, para você, para sua família, né? Atendo a família inteira aí, graças a Deus, que me dá a oportunidade e a confiança no meu trabalho, que o importante na vida, em todas as nossas áreas, a gente precisa ser constante, a gente não precisa ser intenso. Você sendo constante, você vai atingir seus objetivos, né? E é de pequenas vitórias que a gente chega a grandes conquistas, entendeu? Eu falo assim, pequenas vitórias a gente chega a grandes conquistas. Entendendo um pouquinho aí, levando aí para a guerra, né? Para as batalhas aí do mundo que a gente vê, porque também sou esposa de militar, a gente vê porque os exércitos de guerrilha fazem um grande sucesso, que eles vão de pouquinho em pouquinho, entendeu? Às vezes os Estados Unidos entra, acaba com tudo, ele tem o maior arsenal de guerra e às vezes não é assim. Ele é muito intenso, né, no que ele faz. É como remetendo isso à nossa alimentação. Se a gente mudar se a gente for criando pequenos hábitos, a gente vai tendo grandes conquistas que nos vai levar a grandes vitórias, entendeu? E esses hábitos, eles vão se tornando permanentes. Porque a partir do ponto que você imprime rotina, você cria hábito e isso se torna permanente, como escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar banho, os hábitos alimentares. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Bom, se eu entendi, então você diz o seguinte, que muitas vezes as pessoas te procuram para né, emagrecer e muitas vezes elas procuram uma solução rápida, procuram uma dieta, mas poucas vezes elas estão preocupadas em mudança de comportamento, seria isso? Sim. Na realidade, as pessoas, elas não querem emagrecer, né, Medeiros? Elas querem ser emagrecidas. E nada na vida da gente existe atalho. Não existe atalho. Você tem que percorrer o caminho. Você tem que mudar hábito, você tem que ter foco, você tem que criar rotina, você tem que ter persistência, você tem que ter força de vontade. E, como tudo na vida, vão existir momentos bons e vão existir momentos ruins. E ambos são passageiros. É como a mudança de hábito. Vai ter dias que vai estar mais apertado, a gente vai ter um cardápio mais restrito, até para a gente existir um déficit calórico para a pessoa conseguir perder peso, e vão ter dias que vão estar mais maleáveis, que vão estar mais tranquilos de fazer, vão ter coisas mais gostosas de comer, e ambos vão ser passageiros. Vai da gente saber aproveitar os bons momentos e saber que o momento ruim vai passar. E você vai ter que estar sujeito a ambos. Você vai ter que passar pelos dois. Bom, show de bola. Achei legal, Ana. Eu acho que você não viu ontem o nosso bate-papo. Você falou justamente o que eu falei ontem, que as pessoas traçam uma meta para o final do ano e chegam no final de janeiro já estão ansiosas porque não conseguiram bater a meta. E aí elas se perdem ao longo do caminho porque a meta é para dezembro, mas elas querem bater justamente em janeiro, fevereiro. Bom, Ana, é igual subir uma escada, assim. Eu falo muito para as pessoas. Você consegue subir do primeiro ao 20º degrau de uma vez? Você não consegue subir. Não tem. Você tem que ir um por um, né? E, Ana, quando se fala de nutrição, está muito relacionado à saúde. E saúde, com toda certeza, é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Sem saúde, você não faz nada, né? Haja vista, você pode ver que a pessoa pode ter muito dinheiro e, mesmo assim, muitas vezes não serve para nada em alguns casos.
A pergunta que eu te faço é o seguinte: se saúde é algo tão importante, por que que nas metas e objetivos das pessoas, no plano de ano da pessoa, no plano anual da pessoa, por que que muitas vezes a primeira coisa que as pessoas alijam é justamente essa parte da alimentação, essa parte do treinamento físico? Por que que você acha que muitas vezes as pessoas não conseguem cumprir as metas que são relacionadas à questão da perda de peso ou, quem sabe, até da reeducação alimentar? Então, o que que acontece? Eu vejo que na maioria das pessoas a gente tem um ledo engano. A gente não, a maioria das pessoas, né? A gente não busca o amor próprio e o autocuidado, que a gente vê isso muito como egoísmo, né? Mas, nossa, por que que eu vou fazer alguma coisa para mim se eu tenho filho, se eu tenho marido, se eu tenho pai, se eu tenho mãe? E aí, por que que as pessoas relegam a saúde, né? Deixam aí em segundo plano a saúde? Porque elas acham que é um ato de egoísmo cuidar de si próprio. E eu tento Eu acho que travou imprimir aqui, para né, as Gabriel? pessoas que o maior ato de amor que a gente tem ao nosso semelhante de nós mesmos. Eu não consigo cuidar das pessoas. Só um momento, Medeiros, a minha internet está caindo aqui. Eu vou restabelecer a conexão. Rafael. Bom, pessoal, então a Ana estava falando, para a gente. Opa, vamos lá. Tá voltando agora. Onde que você parou aí? Não, Daí onde você parou? É que a internet saiu aqui. Eu parei onde você parou. Eu consegui acompanhar. Que você falou que as pessoas elas se sentem egoístas quando cuidam delas mesmas. E você disse também que você só consegue cuidar de alguém se você tiver primeiro assistida. Sim, isso aí que eu falo. Desculpa aí, gente, é a criança que pegou o celular com a internet e saiu correndo. Eu tive que trazer de volta, tá? Isso acontece nas melhores famílias e nas melhores lives. Então, gente, o que eu estava falando assim, é o autocuidado. E para eu fazer com que as pessoas entendam isso, entendeu? Desse autocuidado, é um dos meus maiores desafios no tratamento, porque a pessoa fala assim, não, Ana, eu não tenho como programar minha alimentação, não tenho como cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar da minha família. Aí eu faço uma analogia, eu falei assim, então tá, eu não gosto de falar que a pessoa vai morrer nem nada, até para não assustar as pessoas, mas a saúde a gente tem que ter muito cuidado. Nós estamos aqui de passagem. Eu falo assim, se hoje viesse lá de Marte uma espaçonave e abduzisse você agora da tua casa por 20 dias. Saiu o Medeiros ali da casa dele por 20 dias, e aí, como é que vai ficar a Denise? Como é que vai ficar o Lucas? Como é que vai ficar o Gabriel? No primeiro momento eles vão achar muito estranho, meu pai sumiu, vão se entristecer, mas tudo vai seguir. Tudo vai seguir, entendeu? Então, o que a gente precisa entender é que precisamos cuidar de nós mesmos para eu ter força para cuidar das outras pessoas. E quando a pessoa entende esse mecanismo, a coisa flui. Porque ela vai priorizar, ela vai se organizar, ela vai começar a ter disciplina com o que ela se propõe para si. E aí a coisa flui. Mas até a pessoa chegar a esse entendimento, eu vou te dizer que é um longo caminho. Não é de fácil entendimento isso. Ana, e como é que você vê a questão da ansiedade atrapalhando as pessoas naquilo que a gente tem como hábito alimentar? Então, a questão da ansiedade é uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes. A emoção entendida, ela não vira comida. Então, primeiro, a gente tem que entender por que eu estou ansioso. O que está me levando a estar nesse momento, né, de ansiedade? Por que eu estou ansioso? E eu preciso resolver essa questão. Porque senão, qual o gatilho que eu vou ter? Eu estou ansioso. Eu tenho certeza que você não pode chegar ali para o seu general e falar assim, olha, eu estou ansioso, então hoje eu vou ficar em casa meditando. Eu tenho certeza que você não vai poder falar isso. À noite você tem suas palestras, você não vai chegar para o pessoal falar, olha, eu estou ansioso, eu vou dormir hoje com um óleo de lavanda e descansar. Você não pode. Você precisa palestrar. Então, onde são os gatilhos? Onde são os gatilhos? O que eu tenho ali de mais prazeroso em primeiro momento? Eu vou comer. O tanto que eu vou fazer um brigadeiro, eu vou comer um bolo, né? Então, eu vou tomar um sorvete.
Porque, querendo ou não, o doce, ele tem uma questão física, né? O carboidrato simples, ele se liga a neurotransmissores cerebrais e ele dá uma sensação de prazer, né? A gente tem prazer, realmente. Então, aonde que eu posso ter um gatilho? Eu tenho um gatilho na comida. Então, a prioridade é eu entender as minhas emoções. Eu preciso entender. Eu preciso ver o que me faz comer, entendeu? Eu preciso para eu resolver esse problema e não deixar esse problema se alastrar. Sempre quando eu faço atividade física, principalmente a corrida, me vem muitos insights, muitas coisas para desenvolver meu método, essa questão da nutrição comportamental, e hoje foi um desses insights. Eu estava correndo e eu queria fazer um pace diferente e o meu tênis desamarrou. E eu falei, não vou parar para amarrar esse tênis, não, deixa eu correr porque eu tenho que chegar. Né? Eu quero fazer um pace aí de 5, só que eu levei um tropeção, eu pisei no cadarço do tênis, eu levei um tropeção que eu capotei e eu perdi muito mais tempo, porque eu falei, vou ter que amarrar esse tênis. Eu parei para amarrar o tênis. Aí eu continuei a corrida e pensei, gente, isso aí é a vida da gente. Se eu tenho um problema e eu fico procrastinando em olhar para esse problema e resolver, ele só vai aumentar. Então, eu tenho que parar e resolver. Se eu estou me alimentando mal, eu vou ter que me programar, eu vou ter que me organizar, eu vou ter que fazer as minhas compras adequadamente e eu vou ter que encarar de frente e falar, olha, eu tenho que resolver esse problema, porque se eu não mudar e se eu não me reeducar, eu sou propensa a uma diabetes, eu sou propensa a uma hipertensão, e se eu tiver uma hipertensão, se a minha pressão subir, eu vou internar e eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir fazer minhas atividades diárias. Então, o que eu vejo é muito isso. Se a maioria dos pacientes que eu consigo imprimir a ideia de autocuidado neles, o tratamento flui muito bem. Bom, e você falou um negócio que é muito, muito interessante. Só vou dar um oi aqui para o pessoal do YouTube. Dona Ismênia, acho que a Dona Ismênia entrou aqui também. Bárbara, boa noite a todos vocês aí do YouTube. Bom, Ana, você falou uma coisa que é muito interessante. E o caso é real, depois... Quem conhece o Roberto aí, entra no Instagram do Roberto. Você vai ver que o Roberto se despediu de um dos nossos amigos essa semana. O Marcão, que faleceu semana passada, eu vim acompanhando o caso dele. O Marcão era meu amigo, ele era da minha equipe aí do Instituto, muitos aqui foram alunos lá do Instituto. O Marcão tem 42 anos, ele é 2 anos mais novo do que eu. E o Covid levou o Marcão semana passada. No dia 31 de dezembro, às 11h30 da noite, eu recebi a ligação da esposa dele. E conversando com a esposa, né? Ele tem um filho de 15 e um filho de 10. Praticamente a idade dos meus filhos, né? E eu fiquei pensando, se o Marcão pudesse saber 5 anos antes, talvez 1 ano antes, o quanto talvez um autocuidado, uma reeducação alimentar ou algo que pudesse fazer ele ter uma qualidade de vida melhor, né? Pudesse ser tão importante, com toda certeza ele tinha feito. Um cara que amava a família, um cara muito família, parceiro para todos. Quem quiser, depois entra no Instagram do Roberto, vai ver lá o Roberto se despedindo dele, o Roberto tem foto com ele no palco, enfim. Foi uma perda muito grande. E justamente por causa disso, né? A gente vai sempre protelando e vai ficando sempre para depois. Bom, Ana... Só um adentro aí. É que a gente precisa ter a consciência, na realidade, a gente já sabe. A gente já sabe, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai passar dessa vida, independente da crença. A gente só não tem a data, mas a única certeza que nós temos é essa. Então, aí eu volto lá. O que é mais importante na sua vida? Você. O autocuidado. Porque a certeza nós já temos. Eu só não sei quando. Mas o certo... É isso mesmo. Ana, e quando você pega assim, pacientes que têm dificuldade com disciplina, e talvez muitas das pessoas que estão aqui ouvindo a gente hoje têm dificuldade com autodisciplina, com autoliderança, com essa questão do auto-amor, do autocuidado, quais as dicas que você dá para essa pessoa, ou o que você fala para ela, que caso tenha alguém aqui na nossa plateia que tenha essa dificuldade de autodisciplina, principalmente relacionada a essa parte da educação alimentar,
Quais as dicas que você dá para essa pessoa, para ela conseguir se alinhar, se ajustar, sabendo que isso é importante para ela mesma, né? Esse fato mesmo que aconteceu semana passada abalou muito a gente ali no Instituto, porque ele é muito novo, um cara muito querido, amigão incondicional e, infelizmente, né, a gente está sem ele hoje. Então, a primeira dica, no meu primeiro atendimento, o que eu tento frisar muito com as pessoas, é que ela precisa ter pequenas metas. Pequenas metas. Ah, tá, eu preciso, então, a sua meta... vamos supor, a meta da D é emagrecer 10 quilos, dá um exemplo. Se na primeira consulta eu falo para ela, D, você tem que emagrecer 10 quilos, a pessoa já desespera. Eu falei assim, a primeira meta nossa, nós vamos estabelecer uma meta curta. E eu peço para a pessoa, principalmente os indisciplinados, eu peço assim, me dê uma chance, me dê 15 dias de chance. Tente fazer o que eu lhe orientar nesses 15 dias, tenta plantar para você ver o que você vai colher nesses 15 dias. E se a pessoa me dá essa quinzena de chance, acabou, entendeu? Ela já vai ver um resultado muito bom e aí as coisas vão fluindo. E quando eu imprimo pequenas metas e ela vai tendo pequenas conquistas e daqui a pouco ela já está com o copo cheio e já está transbordando de frutos, ela fala, opa, esse negócio é bom. Entendeu? Eu vou continuar. Aí, o nosso corpo, ele tolera muito o estímulo ruim, porque, por exemplo, a gente maltrata o nosso corpo 10, 20, 30 anos, comendo errado, bebendo, fumo, o álcool, né? E ele tolera. Você vai desenvolver uma doença crônico-degenerativa a largo dos anos, muito tempo depois. E o nosso corpo, tanto que Deus é perfeito, né? E tanto que o nosso corpo responde também muito bem aos bons estímulos. E não demanda muito tempo, né? Isso eu falo muito até, faço aí a experiência que eu tive na sua casa, né? Aí com a sua sogra, a dona Mara, que hoje é uma amiga querida. Nossa, não tem Aí te vendo, viu, Ana? A dona Aí te Mara, vendo. vamos matar Rapaz, saudade. dei um azar danado. Falei, vou dar um presente para minha sogra. Contratei a Ana e botei a Ana para cuidar da minha sogra. Ela ampliou a vida da sogra. Olha. Tudo mentira. Medeiros ama a sogra. Ela deu mais vida para a sogra, me arrebentou. Segunda mãe dele. Segunda mãe, dona Mara. E aí, dona Mara, com um hipotiroidismo, a gente reverteu essa situação. Tivemos aí 5, 6 meses de tratamento. Revertemos essa situação, que foi o grande objetivo do tratamento dela. E, em consequência, só como consequência, a dona Mara eliminou aí quase 14 quilos. Só como consequência. Porque Mara, o foco foi o hipotiroidismo. Mara, você consegue abrir o microfone aí e falar um oi para o pessoal? O pessoal não estava combinado, não, mas dona Mara apareceu aí, a minha sogra, mãe da Denise. Se ela conseguir abrir o microfone, ela vai dar um oi para vocês. Bom, Ana, e como é que você vê assim, a Mara em relação à questão da disciplina? Como é que foi para você ver a dona Mara? Dona Mara tem mais de 60 anos. Como é que foi para ela fazer o que você pediu numa cidade pequena que muitas vezes não tinha o material que você queria que comprasse? E como é que foi isso daí? Então, Dona Mara, ela não é indisciplinada. Dona Mara é uma pessoa muito disciplinada, mas os obstáculos dela realmente eram muitos obstáculos e muito altos, esses obstáculos. A gente passou por vários percalços, alguns momentos ela queria, assim, não é que ela queria desistir, ela ficava muito insegura em não conquistar os objetivos, até porque ela precisava, né, dar uma... Não é nem dar uma satisfação, eu não estou sabendo agora como usar a palavra. É um retorno, né, para a Denise, um retorno para você. Ela se sentia como na obrigação de atingir essa meta muito rápido. E a gente trabalhou muito isso nela, né? Mas a dona Mara é muito disciplinada e muito persistente. Só que a dona Mara, o que a gente teve? Muitos obstáculos. Teve um momento que dona Mara prendeu o intestino, não perdia peso de jeito nenhum. O intestino desregulado, até faço uma analogia aqui, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Não fiquem bravos comigo, mas depois eu explico melhor isso em um outro momento.
Dona Mara aprendeu intestino, não perdia 1 grama. Eu falei, Dona Mara, então a gente vai mudar agora. Nós vamos atingir nosso objetivo, mas nós vamos ter que mudar o caminho. Nós vamos ter que mudar aqui a estrada. Nós vamos por outra estrada que nós vamos chegar. Então, tivemos esse problema. Os recursos na cidade da Dona Mara é uma cidade muito pequenininha. Às vezes eu falava, Dona Mara, vamos comprar um whey protein, vamos comprar um probiótico, tudo muito caro. Não tinha realmente disponibilidade. Eu falei assim, então, Dona Mara, ao invés de usar o whey protein, a gente vai usar aí a proteína do ovo, a albumina. Dona Mara fazia um shake com clara de ovo. O seu Didi ainda falou para mim, Ana, as galinhas não aguentam botar mais aqui, eu estou tendo que comprar ovo, entendeu? Mas, com todos os percalços, com todos os obstáculos, nós atingimos nosso objetivo. E Dona Mara hoje está aí linda e vai falar um pouquinho para nós aí. Eu já vi que ela conseguiu abrir o microfone. Mara. Oi, Ana. Oi, boa noite, gente. Boa noite a todos. Então... Você pode ficar aqui do lado da mamãe. Sem Mara, quantos quilos você emagreceu? E diz para nós, assim, qual foi aquele ponto que deu vontade de você, talvez, desistir? E você falou assim, cara, eu não posso desistir. Porque a gente está falando sobre metas e objetivos. Eu vi que você botou uma meta e traçou. E eu queria que você falasse quantos quilos você perdeu, como é que foi o processo e qual foi aquele ponto que você falou assim, cara, agora vai ou racha? Hoje eu já perdi 16 quilos. 16 quilos. E como a Ana falou, teve muito momento difícil, muito, pelas questões que ela falou aí. Mas o dia que a Denise falou, mãe, você quer? Eu falei, claro que eu quero. E quando eu falo, eu vou fazer, eu faço. Eu sou muito disciplinada mesmo. Mas... quando eu pensava que estava difícil, porque teve semana que eu não perdi nem meio quilo, eu pensava, não, eu não posso desagradar a Denise. A Denise foi assim, sabe quando você tem um leme que você segura? Quando você está numa viagem, que você se segura? O meu lema era a Denise. Quando eu pensava nela, eu falava, não, a minha filha vai ficar triste se eu desistir. E eu segui em frente. E a Ana, gente, a Ana é um fenômeno. A Ana se torna uma pessoa da família. A Ana se torna uma amiga tão íntima que parece que ela está sentada com a gente, lanchando com a gente. A Ana é um fenômeno. Ela ficou marcada na minha vida para sempre. Show de bola. Bom, Ana, antes da gente encerrar, está faltando poucos minutinhos, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o caso do Luquinhas e um pouquinho sobre o caso da minha mãe, que também é muito emblemático, porque a Dona Mara estava com problema de tiroidismo, né? Uhum. E ela conseguiu emagrecer e perdeu, e ela fez os exames há um pouco tempo atrás, né? E, para minha sorte, está tudo 100%. Agora, falando sobre a melhor sogra do mundo, que é a sogra da Denise, conta um pouquinho para nós como é que foi o processo da mãe e como é que foi a questão com o Luquinhas também, para a gente encerrar. Pessoal, eu vou trazer a questão de meta e objetivo, de foco, porque tanto a minha mãe quanto a Dona Mara tem mais de 60 anos, numa cidade pequena, que não tem recurso, tá? A Dona Mara, a única coisa de bom que tinha na cidade era a Denise, eu tirei de lá. Então, assim, então, é complicado a situação para você ver que quando a pessoa quer, acontece. Tá certo? Eu vou falar primeiro do Lucas, né? Que foi o primeiro aí. O Lucas, pré-adolescente, dificílimo. No início, assim, eles ficam muito ressabiados, né? Com a gente, na primeira consulta, não quer conversar, não quer falar, não quer se abrir. Aí eu vou conversar sobre o colégio, sobre futebol, a gente vai conversar sobre outros assuntos. Aí ele me conta que ele foi jogar futebol e o tio falou que ele era do time sem camisa. E aí ele não quis jogar. Aí ele saiu chorando porque ele tinha muita vergonha de tirar a camisa. Meu filho de 12 anos, tá? 12 anos. E isso dói no coração de mãe. A gente que é mãe sabe, né? Faça com a gente, mas não faça com o nosso filho, né? E aí eu entendi, imagina quão fragilizada emocionalmente estava essa criança em relação à comida. Como que eu tinha que me empenhar ao máximo? Eu tinha que dar tudo de mim para essa criança, fazer as pazes com a comida.
saber que ele poderia comer de tudo, mas que ele precisaria ter equilíbrio. E aí eu fui ensinando para ele, com um apoio indiscutível, né? Um apoio assim, firme da Denise e do Medeiros, né? Os pais, porque sem o apoio dos pais a gente não consegue nada. A Denise é uma pessoa muito organizada, muito focada, muito determinada. O Medeiros também foi fundamental. E fui mostrando para o Lucas que ele poderia comer a pizza na sexta-feira, que teria o dia do cachorro-quente, que teria o dia do hambúrguer, e que ele iria crescer e que ele iria emagrecer. E que logo ele estaria jogando futebol sem camisa com os amiguinhos dele, sem nenhum problema, sem ter a emoção aflorada, sem ter a vergonha, né, aflorada, o mal-estar de ser diferente do outro, né? Então, foi assim. E foi o processo do Lucas, né, da família do Medeiros, foi 4 meses, de 4 para 5 meses. E é um sucesso. E o Lucas, ele aprendeu tanto a caminhar, que hoje a gente está, já em janeiro, eu falei, Lucas, eu me lembro que eu falei, Lucas, você não pode passar de um certo número de peso. Eu não vou me recordar agora, mas eu fixei um número com ele. 50 quilos, é isso. E eu cheguei em dezembro, né, o Medeiros e a Denise me proporcionou um café na casa dele, até para eu conhecer outras pessoas maravilhosas da família do Medeiros, que eu atendo também. E o Lucas chegou para mim e falou, tia, eu não saí dos 50 quilos e eu cresci. E aí foi um café maravilhoso, com tudo de bom, com pão, com salame, com milhões de coisas boas, e todo mundo comeu, e todo mundo fez as pazes com a comida. Então, isso, assim, é o lema que eu tenho do tratamento, a gente precisa fazer as pazes com a comida. Agora, eu vou ser mais sucinta aqui, né, da Dona Zeni, que eu falo muito, aí a gente vai ficar aqui até 10, 11 horas da noite. Dona Zeni, mãe do Medeiros. É uma pessoa, assim, primeira coisa que eu tenho que falar dela, eu preciso falar isso para vocês. Uma pessoa muito batalhadora. Se hoje o Medeiros está onde ele está e a família dele está onde ele está, foi ela que colocou ele aí. Ela que trabalhou dia e noite para ele estar aí. Ela que tirou da boca dela do almoço para ele almoçar. Entendeu? Foi ela que virou noite trabalhando, então uma pessoa, e que trabalha até hoje. Uma pessoa muito guerreira e uma pessoa muito sofrida. Uma pessoa judiada, a vida foi dura com ela, a vida bateu muito forte nela. E uma pessoa que estava muito resistente no início, assim, com muito medo, com muita resistência, mas uma pessoa que se abriu para a vida. Ela mudou a vida dela, uma pessoa que tinha pressão 18/12, dia sim, estava todos os dias no pronto-socorro, até porque ela trabalha lá, então ela já trabalha e já ficava lá, né? E a gente começou o tratamento, ela muito ressabiada com o meu método, porque eu falo muito, eu gosto de gente. Primeira coisa que eu falo para vocês, eu gosto de gente. Então, eu preciso que as pessoas gostem de mim também. E hoje a Dona Zeni é uma amiga, também igual a Dona Mara. É uma pessoa da minha família que eu vou precisar ir na cidade das duas dar um abraço. Uma hora dessas eu chego aí. Dona Zeni também, amanhã eu tenho um retorno com Dona Zeni e ela já entra na manutenção, porque ela já atingiu os seus objetivos. Hoje ela faz pilates, hoje ela já emagreceu 9 quilos, hoje ela tem a pressão 12/8, só dá uma alterada, porque é uma pessoa assim, ela tem as emoções muito fortes, né? Ela tem muita arraigada aí, a emoção com ela. Então, às vezes, quando qualquer coisa sai do trilho, a pressão sobe um pouquinho, mas em relação à alimentação, ela já controlou totalmente. E um detalhe, sem medicamento. Sem medicamento. O único medicamento dela foi comida de verdade. Arroz, feijão, alface, tomate, carne, porque a cidade também é muito pequena, e já falo de antemão, graças a Deus eu dei aí para a Dona Mari e a Dona Zeni mais aí uns 20 anos, 30 anos de vida, se Deus quiser. Graças a Deus, Ana. Graças a Deus. eu oro sempre por você. Aqui. Eu por vocês. Vamos lá. Amor, para a gente finalizar, eu queria depois passar aqui para a Ana dar as últimas... Eu acho que a Ana tem um presente, hein, galera? Para quem ficar até o final. Eu desconfio que tem um presente da Ana aí para quem ficar até o final. Tá ok? Olha o Medeiros me pondo aí enrascada, hein, gente? Amor, você quer falar alguma coisa? Você que viu todo esse processo também. Como é que você vê essa questão da meta e do objetivo? Como é que você conseguiu botar isso na cabeça do Luquinhas, do Gabriel, e como é que a gente conseguiu reverter essa situação? Hoje o Lucas desce para jogar bola sem camisa, enfim. Como é que você conseguiu, junto com a Ana, né? Porque eu, na verdade, só dava apoio moral, mas quem realmente puxou ali a corda foi você e a Ana, né? Sim. Então,
eu acho que entrar com a família junta, com a equipe junta, eu acho que fez muita diferença nesse processo todo, né? E o que eu mais achei legal na Ana, com a gente, é que era sempre a mesma comida, né? Só trocava ali a quantidade, mas a comida era a mesma. E era tudo comida que a gente já conhecia e que a gente encontrava na feira, encontrava no mercado, igual ela acabou de falar agora, né? Comida simples, comida de verdade. A mesma comida que você diz para todo mundo, né? Não que era a mesma comida todo dia. Não, eu tinha que fazer uma comida, um tipo de comida só no almoço. Não precisava fazer uma para você, uma para o Lucas, uma para o Gabriel. Isso facilitou bastante, né? E eu acho que a gente trabalhar junto em equipe foi muito legal, porque o dia que eu estava desanimada, você me animava. O dia que o Luquinhas ou o Gabriel estavam desanimados, a gente animava. E todo mundo alcançou o objetivo, né? E isso foi muito legal. E como minha mãe acabou de falar, a Ana acabou de nutricionista, né? Amiga da família toda. Estou com uma tia aqui em Brasília também que virou paciente da Ana. Então, assim, o que funciona de verdade é a forma que a Ana trabalha, né? A maneira simples que ela trabalha, né? E isso que ela acabou de falar, de 15 em 15 dias, né? Ela encontrava com a gente e era um objetivo diferente, uma fase diferente. A gente foi aos pouquinhos, de pouquinho, assim. Então, foi muito gostoso. Eu até falei para ela que eu já estou com saudade já. Eu estou emocionada aqui, viu, com vocês, morrendo de saudade. Foi muito gostoso. Foi muito bom, assim, alcançar o objetivo com a Ana, assim, de pouquinho a pouquinho, né? E a gente chegar lá no final e olhar para trás e falar assim, nossa, foi um pouquinho mais demorado, né? Mas foi melhor, porque a gente está conseguindo manter. Então, é sinal que a gente aprendeu a lição. Tivemos uma boa professora. Show de bola. Graças a Deus. Bom, pessoal, então, assim, tudo isso que o pessoal falou é muito verdade. Primeira semana eu tive muita dificuldade, primeira e segunda semana. Eu comia bastante arroz e feijão, né? E eu tinha muita dificuldade em diminuir a quantidade. E eu nunca fui obeso. Mas, assim, mesmo na minha estrutura, eu perdi hoje, em menos de 6 meses, vamos botar aí, acho que uns 6 meses que a gente ficou junto, e eu perdi, acho que 12 quilos. Né? Então, assim, para quem não é obeso, e quem não tem problema com peso, eu nunca tive problema com peso. Quem me conheceu antes da Ana, a Adri me conheceu antes da Ana, o NP de vocês começou, eu não estava com a Ana ainda. Né? Enfim, então, alguns de vocês, o Aguinaldo me conheceu ano passado, então sabe que eu não era um cara muito... Problema com peso eu nunca tive. Mas a questão do Lucas me fez realmente ver a alimentação de outra maneira. E, assim, para finalizar a minha parte, que eu queria ter uma pergunta para a Ana ali, da Maria Raquel, eu vou ler para a Ana. Para finalizar a minha parte, eu estou escrevendo um livro que chama Imbatível, né? E até lancei, início de fevereiro agora, uma semana como esta, totalmente gratuita, chamada Semana do Imbatível. E o primeiro ponto de alguém imbatível é ter um motivo para lutar. O dia que eu descobri que eu precisava lutar pelo Lucas, cara, independente de ser arroz, de ser feijão, eu sou era viciado em doce, né, banana, eu comia muita banana, muito doce. Cara, o Lucas era mais importante para mim. Então, o grande macete para você ter uma meta, para você bater uma meta e você bater um objetivo, é você associar essa meta e esse objetivo a algo que é importante para você lutar. Nenhum exército entra numa guerra se não tiver um motivo muito alto para ele engajar naquela guerra. Porque ele sabe que durante a guerra ele vai perder coisas preciosas que são vidas. Em muitos momentos, para você bater sua meta, você vai perder algumas coisas que são preciosas para você, como era para mim o doce, como era para mim a banana. Não é que eu não como banana e não como doce, eu como banana e como doce, mas agora eu não como como eu comia antes. Né? Então, se você quer bater meta, ali sempre é a sua meta. Há um motivo para lutar. A Ana falou da minha mãe, né? Tudo que a Ana falou é pouco. Sabe? A minha mãe é o maior exemplo de vida que eu posso ter na minha história, minha mãe. Minha mãe é algo fenomenal em termos de trabalho, de entrega, mas ela sempre teve um motivo para lutar. E ela sempre dizia, filho, você não pode... Ela não falava você não pode, ela falava, filho, eu preciso que você dê certo.
porque eu estou dando tudo que eu tenho para te ajudar a vencer. E eu trago isso assim com muita gratidão no meu coração, sabe? Tudo que aquela mulher fez por mim. Ninguém, acho que nunca fez por mim o que ela fez. Mas ela tinha um motivo para lutar. Se você quer emagrecer, se você quer reeducar a alimentação, acha um motivo para lutar. Talvez se o Marcão tivesse colocado como motivo para lutar, ter uma vida mais longa com os filhos, que é um motivo extremamente nobre, talvez ele tivesse conseguido diminuir a questão do peso. Talvez se você colocar um motivo importante para lutar, você vai conseguir diminuir a pressão, a tireoide. A minha mãe não queria de jeito nenhum fazer o tratamento com a Ana. E eu virei para ela um dia e falei assim, mãe, faz o tratamento com a Ana. E a mãe do interior, ela falou assim, isso não funciona, isso não funciona, isso não dá certo, isso é coisa de rico, isso não funciona para pobre. Eu disse para ela assim, mãe, faz por mim, eu preciso de você, porque quando eu não sei o que fazer, eu ligo para você. Se eu te perder, eu não tenho para quem ligar. Eu lembro como fosse hoje, falei isso para ela. Eu falei, eu preciso de você mais tempo comigo. Então, deixa a Ana te atender e faz o que a Ana está falando, porque eu preciso de você mais tempo. Então, acha um motivo para você lutar. E você vai conseguir bater suas metas e os seus objetivos.